Boa noite, sou o Elton. Eu realizei meu estágio no Colégio Estadual Nova Era, com as turmas de segundo ano. O estágio ocorrerá às quintas-feiras à noite, é um grupo de EJA. E a gente decidiu por trabalhar a parte de apreciação e trabalhando na apreciação por meio da teoria espiral do Swank, que foi trazendo atividade de performance, porque o aluno se coloca dentro da performance, tendo que ter como referência justamente o que ele escuta. Então isso estimula a apreciação ativa, que é uma coisa interessante que a gente também trabalha no TCC também, e eu vi que é muito importante para os alunos, já que eles, normalmente, o maior contato que se tem com a música é por meio da apreciação, porque a gente vive um mundo bastante musical. Na primeira aula a gente acabou trabalhando algumas músicas sertanejas que levaram os alunos a se animarem, a se interessarem mais pela aula de música, justamente por trazer o repertório deles. E como a escola é bem limitada, é uma escola estadual de pequeno porte, não existem grandes estruturas, grandes recursos para o professor trabalhar, nem nas matérias regulares, que já acontecem há bastante tempo na escola, quanto mais na aula de música. A aula de música, a gente praticamente tem que levar todo o material e utilizar materiais alternativos. O que funcionou bem é usar carteiras, os materiais escolares como instrumento de percussão. No decorrer das aulas foi acontecendo e a gente teve essa aprendizagem de alguns ritmos. Foi bem interessante, tivemos alguns alunos que já tinham experiência em alguns instrumentos, então eles ajudaram bastante. E além disso, continuamos com o ensaio de algumas músicas assim, sem grandes expectativas. Com o desenvolver dos trabalhos, a coordenadora da escola nos ofereceu um espaço também para atuar na Semana Cultural, que vai ocorrer dia 31 de outubro desse mês. E isso aí fez a gente ter grandes mudanças no planejamento, porque inicialmente eu tinha planejado dar uma aula mais voltada para apreciação, para alguma coisa nesse sentido, mas agora a gente vai ter que voltar, e esse segundo módulo, voltar totalmente para ensaios e para performance, que tem pelo menos um número musical. E até meu último encontro já foi direcionado já fugiu totalmente do meu planejamento, mas foi direcionado já a esse sentido, que foi a escolha do repertório para a gente cantar no dia. Eu levei 3 músicas, no caso, de origem, que falam de Goiás, que a Semana Cultural também é com relação a isso. E dessa a gente escolheu uma e a gente vai continuar trabalhando para fazer essa apresentação no dia 31 de outubro. Isso aí aconteceu até o momento. Sou a Keren, eu estou estagiando com 2 turmas de EJA também, o terceiro A e o terceiro B, 2 turmas no turno noturno. Eu consegui, nas 2 primeiras aulas, cumprir com o meu planejamento, que era apreciação, prática de canto e fazer alguma coisa com ritmo, percussão corporal. Nas minhas turmas o pessoal não está muito... Quando é para cantar, eles cantam bastante, mas a participação, quando é para fazer algum ritmo, eles não conseguem cantar e fazer a percussão corporal junto. E a maior participação fica por conta da prática com o canto mesmo. Consegui cumprir o planejamento nas 2 primeiras aulas, mas como o Elton falou, a gente estagia na mesma escola. A direção pediu para a gente trabalhar com eles uma música, para eles apresentarem no dia da Feira Cultural, e agora nós vamos trabalhar com parceria, né? A gente levou 3 músicas para eles escolherem, e coincidentemente eles escolheram a mesma música, por ser mais animada, por ser mais o dia a dia deles, que é do Bruno Marrone, essa música. E nós vamos já começar a trabalhar. A gente escolheu na última aula, na terceira aula do primeiro módulo, a gente escolheu, e agora nós vamos começar a ensaiar ela com a prática de canto e preparar alguma coisa com a percussão também. Meu nome é Patrícia, eu estou estagiando na Escola Municipal de Casar Evangelicais Brilhantes, e as turmas de 6º ano A e B, e o meu projeto é sobre a análise das letras das canções folclóricas infantis. No
módulo 1, eu analisei juntamente com as turmas, as letras, e os alunos chegaram à conclusão que as letras realmente elas não eram condizentes com a melodia, com a realidade a que se propunha a música, que era brincadeira de roda, para embalar o sono do neném. E as crianças, os alunos, eles perceberam que as músicas elas eram violentas, elas tinham como tema principal medo. E para esse segundo módulo agora, como os alunos já têm consciência de que as letras são letras que são nocivas, agora nesse segundo módulo, em cada uma das aulas do segundo módulo, eu vou estar trabalhando com eles a elaboração de novas letras para essas melodias. Na elaboração dessas novas letras, eu vou permitir que os alunos elaborem sozinhos, eu não vou intervir em nada, vou permitir que eles criem as letras e eu vou estar escolhendo uma dessas letras, que eu acredito que, como eles já estavam bem interessados no primeiro módulo, acredito que agora no segundo módulo eles vão se propor a estar elaborando novas letras. Dentro dessas letras, que acredito que muitos, porque já se manifestaram que vão criar novas letras, eu vou estar escolhendo uma que permita, que tenha o mesmo desenho melódico que a letra anterior, que é a letra original. Então eu vou estar avaliando isso e aí sim vou estar escolhendo a letra que permita, que tenha melodia, que tenha ritmo, melodia semelhante com a original. E aí eu vou estar trabalhando com eles, permitindo que eles criem as letras e estar escolhendo as melhores letras. Também vai acontecer lá na escola a feira literária, que a direção da escola também já me perguntou se as crianças podem, se esses alunos podem também estar apresentando essas novas letras, dessas músicas, para o restante da escola. E eu disse que é possível sim, que eles podem sim estar apresentando as novas letras, se eles também se sentirem à vontade para isso, estar apresentando para o restante da escola na feira literária. E aí também é mais uma opção que vai estar ocorrendo, mas por enquanto eu vou manter o foco do módulo 2, que nas 3 aulas que eu vou ter, em cada uma das aulas eu vou trabalhar uma das músicas. Primeira aula eu vou trabalhar Tirando Gato, segunda aula eu vou trabalhar Nano Neném, e a terceira aula eu vou trabalhar Boi da Cara Preta com os alunos, permitindo que eles mesmos criem, e eu vou estar só supervisionando, avaliando e estar escolhendo a melhor letra que se encaixe melhor na melodia que já existe. Uma coisa interessante que eu notei desde o primeiro estágio é que a gente tem uma cobrança, e é muito válida mesmo, e é real, e eu acredito que deve ser cobrado mesmo, que a aula de música produza uma apresentação musical, um número musical. Desde o primeiro estágio que a gente tem feito, há uma cobrança da direção, nesse sentido, e não é uma cobrança de obrigação, mas é uma cobrança de se produzir, né? Porque a gente leu vários textos, já que debate sobre isso, da dificuldade de se fazer valer a existência da música no currículo escolar, porque falta, a gente não tem como explicar, como você explica, tal. Vários textos falam sobre isso, que a gente que é professor e estudante de música, ainda não chegou ao ponto de o porquê de existir. E isso gera esse efeito que é essa situação da gente ser obrigado a produzir alguma coisa para validar aquelas aulas que a gente vai dar, né? E por outro lado eu acho muito positivo, porque você chega para dar uma aula de música e não tem uma apresentação musical, você não tem uma demonstração musical do que foi aprendido, é muito falho também, porque você verbalizar ou você escrever, transferindo para outra linguagem, se perde muito o que você compreendeu da música. E a gente teve lá no colégio que a gente faz estágio, no Colégio Nova Era, essa cobrança dessa apresentação, você teve no seu colégio. E eu acho válido, eu acho importante mesmo que a aula de música produza música de alguma forma. E eu vejo essa cobrança também como uma oportunidade, porque a gente está lidando com adultos, né, EJA, e você entrar em uma sala de aula que você não tem objetivos claros para os seus adultos, eles automaticamente se desmotivam, porque você não tem o que falar para eles. Você vai ficar fazendo ele bater na cadeira, vai ficar fazendo ele ficar cantando sem nenhum objetivo real, que para eles a música que eles escutam e veem, geralmente são música de palco, música de show, tem um artista, tem um símbolo. Então,
você levar um objetivo claro para eles, que vocês terão essa apresentação, nossos objetivos das aulas são ensaios para essa apresentação, já gerou bons frutos em outros estágios que a gente fez também. Não sei o que vocês pensam sobre isso também. Eu acho muito válido mesmo a gente ter essa apresentação, porque é a prova de que os alunos participaram de um processo de ensino-aprendizagem, né? Que eles absorveram algo, que eles atingiram o objetivo da aula, que era fazer música, né? Eu acho válido. E eu estou estudando sobre apreciação, e a apreciação é uma coisa difícil de ser medida também. É difícil você medir o nível de apreciação, o nível de relação que o receptor, o ouvinte, está tendo com a música. E vários autores defendem que a única maneira de se demonstrar plenamente como você se relaciona e como você entende a música é musicalmente. E as três atividades de contato direto com a música é a apreciação, que é um processo internalizado, que é difícil, então você vai demonstrar o por meio da performance ou da composição. Então é interessante quando a gente fala de apreciação, que era a minha proposta no início do estágio, é que as atividades de performance são extremamente apreciativas, porque você tem que escutar para saber a hora de entrar, tem que escutar para saber a altura que vai entrar, tem que se escutar para saber a intensidade que se vai entrar. Então existe a pessoa que canta, que toca um instrumento, ele está o tempo todo tendo que apreciar para se colocar dentro daquela música. E é uma apreciação muito ativa, porque você tem que se colocar dentro da música, tem que se situar ali dentro daquela trama musical. Então essa questão de se produzir um recital, eu acho bem interessante. Eu acho importante mesmo que o professor de música faça esse papel. E outra coisa que eu tenho notado também durante os estágios é que, como a música não se justifica ainda plenamente para estar nos currículos, né, ainda tem sido uma das dificuldades, ela tem sido parceira de outras atividades. Aí, por exemplo, você está lá como professor de música e de repente aparece a professora de inglês querendo sua parceria porque ela quer trabalhar a música em inglês, então ela quer utilizar a música para ensinar inglês. Aí tem um professor de história que quer falar sobre Tropicália, que fala sobre algum movimento na feira cultural, que quer usar a música para ser acessório da aula de história, o que também não é ruim, mas a gente acaba sendo marginalizado nesse sentido, que você é acessório de outra disciplina e não tem valor em si mesmo. É uma dificuldade também que eu vi durante esse estágio, mas voltando à questão da produção musical mesmo, a apresentação de música ela acaba tendo valor em si mesmo, no caso. Porque dessa forma, a produção de apresentação de música ela vai ter um fim em si mesmo. Eu acho que é um bom caminho, sim, se programar apresentações, mas o que dificulta também são as condições precárias que a gente trabalha, com a ausência de instrumentos e dessas coisas, que você faz uma apresentação precária também, o que novamente marginaliza a nossa situação como professor de música. Você não tem condições de fazer uma apresentação com uma estrutura que deveria ser o que o próprio aluno vê nos shows dos artistas que ele gosta, tudo. Está sendo marginalizado um pouco. Né?